pessoal, esse é o Londrinense TV, dando sequência no programa UEL na NET para você. Hoje contamos com a presença do professor Marcelo Anchieta Sardinha. Boa noite, professor. Tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo. Contamos também com a presença do professor Arnaldo, de História. Hoje estão comigo os professores de Humanas. No período da manhã, os alunos já puderam partilhar um pouquinho da aula de História, né, professor? Boa noite, professor. Boa noite, Vinícius. Hoje de manhã já foi um apanhado geral. Como é que é? Me conta um pouquinho, o que dá para fazer nessas revisões? O aluno já está preparado, ele aprende muita coisa. Como é que é esse trabalho, professor? A gente já vai pegando o que foi trabalhado no ano todo. E em cima do que foi trabalhado, a gente, após realização das provas antigas e ver o que mais aparece, as características da prova, a gente vai no caminho para poder dar aquele toquezinho final ali. Eles estão prontos, né? Quem resolveu estudar agora está um pouco tarde. Mas a molecada está pronta, estão estudando desde o começo do ano. O material completo, os professores trabalharam tudo que tinha no material. E até mais um pouco do que tinha no material. Parece até que hoje uma ênfase vai ser dada tanto na história quanto na geografia, vai dar um pouquinho de regionalismo. Parece que o professor Sardinha, a UEL gosta disso, as universidades do Paraná costumam cobrar isso? Na verdade, assim, né? No ano de 2008, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná assinou uma lei que obriga todas as universidades estaduais e a federal a incluir no seu vestibular 20% das questões de História e Geografia do Paraná. 20%, pensando em 8 questões, de uma a duas? Uma de Geografia, uma de História. Algumas usam na primeira fase, outras na segunda, mas aparece. E é um assunto complexo, né, Arnaldo? Porque você tem esse conteúdo só lá no Fundamental, mais ou menos no 3º ou 4º ano lá, do Fundamental 1, e depois não existe mais, né? Aí é nós aqui, que elaboramos o material e passamos as informações para eles, e é pertinente. E cai num grau de profundidade, assim, pelo menos em geografia, acima da média, rodapé de livro. Então, os alunos têm que estar preparados por dentro do assunto, porque uma questão faz a diferença, né, Vinícius? Para o medicineiro, a gente, né, é aquela questãozinha que vai colocar. É uma questão, num ambiente que está concorrendo com 6 mil candidatos, duas questões te coloca 100, 200, 400 posições para trás. Por aí. Exemplo da Federal do Paraná. É um tanto quanto cruel, né? É mais ou menos por aí. É isso. Professor Arnaldo, a prova da UEL costuma ser uma prova temática. Sim. Se a gente for observar os últimos anos, já caiu esportes, já caiu transformações, cidades. Sim. Será que dá para a gente arriscar um tema para esse ano? Todo aluno que eu encontro, 10 entre 10 alunos, perguntam, qual é o tema desse ano, professor? Será que a gente arrisca um palpite? Olha, Vinícius, eu não gosto muito de arriscar, mas já que é para arriscar, né? Vamos colocar um jogo aqui, vamos fazer um palpite, mas é um palpite em cima do que a UEL divulgou, né? A UEL divulgou um cartaz e um VT falando do seu vestibular, e lá ela coloca algumas estrelas, as pessoas olhando as estrelas. Na minha opinião, eu acho que pode aparecer alguma coisa relacionada a cosmos, a estrelas, a relação da luz, alguma coisa assim. O pessoal está esperando, não é o primeiro que fala isso. Pode ser que seja assim, né? Verdade. Professor Sardinha, com relação à prova específica de geografia, a gente já fez uma análise estatística aqui, num outro momento, um outro programa, você já apresentou para a gente. Certo. Não costuma mais cair aquela questão de memorização, e sim, tem que ter a memorização, mas aplicada aos conceitos, à resolução de problemas do cotidiano. É verdade, contextualizado, né? Contextualizado. Isso. Então, nós vamos encontrar questões ali que vão fazer com que o aluno busque interpretar um gráfico, um mapa, um texto, uma charge, trabalhar com uma situação, problema, e aquilo que eu coloquei, nós conversamos da última vez, né? Tudo vai depender do tema, né, Arnaldo? Porque dependendo do tema, a gente vai ter uma certa dificuldade. Mas existem alguns assuntos clássicos, né? Cartografia sempre aparece, fuso horário, né? Projeções, escalas, às vezes aparece. Em geologia aparece bastante a questão de placas tectônicas e tipos de rochas. Domínios morfoclimatobotânicos aparece muito. Eles trabalham muito esse assunto. A questão dos impactos ambientais que envolve a ação do homem sobre o meio natural também é um assunto que é bem pertinente, isso na área física. Sim. Na área humana, aí eu até gosto de dizer que é 60% para 40%, sabe?
A área de humanas, aí, estrutura fundiária, a gente resolveu aquele exercício, né? Conflitos, principalmente? Conflitos, tensão, a questão do latifúndio no Brasil, a estrutura, as cidades, os impactos ambientais, chuva ácida, efeito estufa, El Ninho, aparece mundo. É uma prova que é uma caixinha de Pandora, né? É uma surpresa. A pessoa tem que estar preparada. Se não tiver, não vai conseguir resolver. E a geografia e história do Paraná, que agora, depois dos últimos 2 anos, porque não cobrava, viu, Vinícius? É uma coisa curiosa. Existia a lei, outras universidades cobravam e não tinha esse tipo de exercício. E a COPS, há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, fez uma abertura legal para discutir com a comunidade. A gente até indagou com eles por quê, né? Todo mundo faz e tal. Aí eles começaram a colocar. Entendi. E começa a trabalhar com essa questãozinha aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do assunto. E aí, essa semana ainda nós vamos ter uma aulinha lá no sábado, que vamos dar aquela aprofundada para os nossos alunos, que vão garantir essa questão na provinha de domingo. Maravilha. Parece que trouxe alguma arquivo para nós. Vamos dar uma olhadinha, professor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu queria começar mostrando para o pessoal um mapa de vegetação no estado do Paraná. Em cima desse mapa, eu quero trabalhar um pouquinho a questão que envolve aí os aspectos físicos, né? Começando com posicionamento geográfico, para quem está observando a tela aí, vai ver que o estado do Paraná faz divisa ao norte com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao sul nós vamos ter Santa Catarina, a sudoeste Argentina, a oeste todo é o Paraguai, né? Na sua porção leste nós vamos ter o Oceano Atlântico, não se esquecendo que o Paraná é cortado pelo Trópico de Capricórnio, então tem terras na zona intertropical e na zona temperada, o que vai garantir uma diversidade climatobotânica muito curiosa e específica do nosso estado, né? Mas aqui você tem um mapinha, né, que mostra aí a vegetação. Não se esquecendo que, para você pensar a vegetação numa determinada região, você tem que estar analisando os elementos e fatores, que vão desde o relevo, a questão da própria temperatura, a umidade. Então, vale a pena também a gente pensar no relevo. No estado do Paraná, no relevo, a gente vai ter aqui a planície, onde está vermelhinho aqui, nós vamos encontrar a Serra do Mar e um conjunto de planaltos interioranos. Né? O primeiro, vamos voltar no mapinha lá, o primeiro planalto que é o Planalto de Curitiba, o segundo planalto que é o Planalto de Ponta Grossa e o terceiro planalto que é o Planalto de Guarapuava. Um embasamento cristalino, de rochas cristalinas, e em cima desse embasamento nós vamos ter rochas sedimentares que formam o primeiro e o segundo planalto, e o terceiro é um grande derrame vulcânico, que a partir aí do que nós chamamos de intemperismo se transformou a terra roxa, né? A diversidade climática é tranquilo também, nós vamos ter aqui em cima o clima tropical continental, é o subtropical no estado todo, onde você vai encontrar ali o clima tropical, subtropical de verões brandos em altitude e o de verões quentes. E na região litorânea, um índice pluviométrico maior por conta da ação da massa litorânea que traz essa umidade. Que recentemente, né? A chuva está castigando o interior aqui também. Rapaz, se está chovendo aqui, imagina lá em Guaratuba, né? A nossa famosa Guara-chuva. Então, com base nessas informações, né, dos aspectos de relevo e de clima, a gente consegue pensar na questão que envolve a vegetação. Porque muitas pessoas acham que aqui só tinha, né? Não existe mais. Mata das araucárias. E não é só isso, nós encontramos campos, cerrado, podemos encontrar uma vegetação mais litorânea, né? Então, na regiãozinha litorânea, você vai encontrar vegetações halófilas, com raízes aéreas, adaptadas à presença de água salgada, é a vegetação litoral mesmo. Serra do Mar, a gente vai encontrar a Mata Atlântica, uma floresta latifoliada, hidrófila, higrófila, né, que também sofreu com um processo de destruição, avanço da ocupação do interior. Aí nós já entramos nas regiões dos planaltos mesmo, primeiro, segundo, terceiro planalto, que tecnicamente nós vamos chamar de mata subtropical. E lá na fitogeografia nós vamos chamar de mata das araucárias. É todo esse verde aqui, Vinícius, ó. Se você parar para observar, tudo isso aí era a mata das araucárias. Uma vegetação acicufoliada, né, o pinheiro do Paraná, é uma vegetação que, em meio a ela, nós encontrávamos o Ilex paraguaiensis, que aí dá toda a questãozinha da economia do Paraná no século XIX, que seria a erva mate. Professor, encontrávamos tudo no passado, hoje está um tanto quanto desmatado? Não existe mais, e é uma coisa que não existe mais. Foi tudo destruído aí nos últimos 50 anos. Né? A gente teve aí um processo todo de ocupação territorial do Paraná. Vou até deixo aqui a dica para o Arnaldo, mas
Na verdade, começou com ouro, depois uma certa agricultura aqui na região de Curitiba, o tropeirismo aqui nessa região, e depois, já dos anos 30, 40, 50, você começa uma devastação de toda essa mata. Depois da Guerra do Contestado, né? Isso, principalmente, que é uma coisa que cai bastante, né? É importante a gente estar bem atento quanto a isso. E já não existe mais a paisagem florística do estado do Paraná do que era original. A gente vai ter 5% em algumas reservas e olha lá, que você deu espaço, principalmente no interior, para projetos agropecuários, né? Num primeiro momento, o desflorestamento, a utilização da madeira e o uso da erva mate. Depois, mais tarde, a plantação de agricultura mecanizada, soja, pecuária. E aí o que ficou são algumas regiões aí, né? Mas uma coisa curiosa, eu não sei se você conferiu, Vinícius, mas você está vendo que o vermelhinho que aparece de uma floresta tropical aqui, ela aparece no interior. E é bem curioso também que ela tem algumas entradas, né? Reentrâncias no sentido aqui para o interior do estado. Aqui nós temos as principais bacias hidrográficas que vale a pena também chamar a atenção dos alunos. A bacia do Rio Iguaçu, onde nós temos as cataratas do Iguaçu, do Ivaí, do Piquiri, o Paranapanema aqui em cima, né? E o Tibagi aqui. São todos rios que convergem em direção ao oeste e são rios afluentes da bacia do Paraná. É bom saber isso. Eles vão perguntar muito a respeito sobre essa informaçãozinha, que envolve, inclusive, a produção de energia. Que tem muita gente que acha que nossa energia vem de Itaipu, e não vem. Né? Ela vem das usinas da Copel na bacia do Rio Iguaçu. Na verdade, o que se produz em Itaipu aqui vai direto para o sistema Furnas na região sudeste. Né? Então, com base nessa revisão, Vinícius, em cima desse mapa de vegetação do estado do Paraná, não se esquecendo dos campos, né? Região de Ponta Grossa e Cerrado nessa regiãozinha, por onde se passava o tropeirismo, nós vamos fazer um exercício aqui. Né? O exercício traz a mata das araucárias, né? O pinheiro do Paraná, araucária angustifolia, e diz assim, ó, leia o trecho a seguir. A vegetação estende-se do centro-norte do Paraná até o norte do Rio Grande do Sul, ocupando as partes elevadas da Serra do Mar e da Mantiqueira, com árvores que atingem 30 metros de altura, e ele pede para observar a foto. Porque é uma coisa legal falar para os alunos sobre esse assunto, é por que você tem especificamente aqui essa vegetação das araucárias. Nós temos a conjunção de dois fatores, que é a altitude, nessa regiãozinha um pouco mais alta, que seriam os planaltos, e a latitude. Então, é uma região onde você tem climas mesotérmicos, a temperatura é muito baixa e propício para esse tipo de vegetação um pouco mais homogênea, não é tão diversificada. Se bem que quando você entra nas bacias hidrográficas pela umidade e a temperatura, aí explode a vida. Essa é a mata das araucárias. Então, aqui você tem a resolução do exercício. Ó, após a observação da foto e a leitura desse trecho, assinale a afirmativa incorreta. Letrinha A. A vegetação mostrada na foto é formação vegetal restrita a um dos planaltos paranaenses. Ela está distribuída nos 3 planaltos, né? No primeiro, segundo e terceiro planalto. Então, a gente não pode afirmar que está só no primeiro, lá em Curitiba, ou na região de Ponta Grossa, ou no terceiro planalto, que é o planalto de Guarapuava. Está disperso por várias regiões aí. Na verdade, a vegetação mostrada na foto é formação vegetal restrita a um dos planaltos paranaenses, certo? Aí, a Serra do Mar cria um ambiente diferenciado no estado paranaense pela sua forte influência no clima e vegetação, né? Então, a gente quer aqui o quê? O exercício incorreto, né? Então, ó, novamente, a Serra do Mar cria um ambiente diferenciado no estado do Paraná pela sua influência no clima e vegetação. Não é só na Serra do Mar, a gente tem ali, inclusive na Serra do Mar, uma vegetação específica que é a Mata Atlântica. Então, já fugiu daquilo que mostra a foto, não é a característica da própria vegetação de araucária. Essa vegetação é formada principalmente pela mata da araucária, constituindo-se como uma vegetação mais típica do estado do Paraná, ok? Não posso assinalar ela. A formação vegetal mostrada teve quase a totalidade de suas árvores centenárias derrubadas ou queimadas para dar lugar aos cultivos dos colonos europeus, né? O Arnaldo, depois, se quiser, pode dar uma comentário em cima disso aí da migração no Brasil. Os solos dessa área são de grande fertilidade, terra roxa, e localizam-se principalmente na parte centro-ocidental dos planaltos da bacia do Paraná e na depressão periférica da borda leste do bacia do Paraná. Vamos voltar a mostrar esse mapa para vocês, porque a geografia tem essa coisa, é muita coisa técnica e a gente tem que ficar bem esperto quanto a isso. Existem várias formas de nós classificarmos o relevo no Paraná. A que eu passei é normalmente o que a gente usa aqui nas nossas bibliografias, mas existe a classificação do Jurandir L.S. Rosa, professor da USP,
que faz a classificação um pouco diferente. Ele vai chamar essa região de Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, e esses relevos do segundo e primeiro Planalto ele chama de depressão periférica da borda leste, né? Então, se nós voltarmos lá, está tudo perfeito, né? Porque você, principalmente na parte centro-ocidental dos Planaltos, é centro-ocidental. Então, tranquilo também. Então, opa, diga lá, Arnaldo. Volta lá no mapa rapidinho. Aqui, esse aqui. Uma coisa interessante da gente observar é a composição do estado do Paraná, né? Entrando um pouquinho na questão da ocupação, que é onde a história e a geografia vão conversar legal. Muito. E a ocupação do estado do Paraná, ela pode, uma das características culturais que o Paraná tem é que a região litoral, da região Curitiba litoral, a região norte, né? E a parte mais sudoeste, ela tem características culturais muito distintas por conta dessa ocupação. Por conta dessa ocupação. Por exemplo, aqui na parte norte, a gente vai ter a influência, eu acho que talvez o que mais tenha aparecido nas provas, principalmente falando de UEL, a questão da ação da Companhia de Terras Norte do Paraná. Isso. E depois a Companhia Melhoramentos, né, que inclusive influencia sotaque, influencia hábitos, até expressões que nós usamos aqui, e em comparação com a região de Curitiba e a comparação com o pessoal sul, Cascavel, Foz do Iguaçu, muda bastante por conta dessas influências. Muda bastante. Numa análise rápida, né, Arnaldo, a gente poderia dizer que, a princípio, os primeiros que chegaram aqui foram os portugueses. Sim. Em direção ao oeste era território espanhol. Aleixo Garcia, né? Isso. Aí eles acabaram sendo expulsos aqui pelos bandeirantes. Depois, mais tarde, um processo de ocupação dessa região do primeiro e segundo Planalto por imigrantes que vieram de Santa Catarina, os alemães. Uma entrada de eslavos na região de Curitiba. Sim. E mais tarde a ocupação do Planalto interiorano por gaúchos, né? Que justifica isso aí. Ao mesmo tempo que você tem essa ocupação por gaúchos vindo aqui, você tem a ocupação de paulistas atravessando o Paranapanema ali. Isso é muito específico, Vinícius. Então, acho que sábado, quando a gente for conversar sobre esse assunto, o pessoal vai ter uma vantagem muito grande em relação aos candidatos, por conta de ser uma coisa bem específica e eles aprofundarem bastante. Então, só para a gente já ir para a reta final, eu trouxe outro exercício aqui, que fala um pouquinho sobre o famoso anel de integração, que é o anel que integra o estado do Paraná e que o nosso glorioso governador, né, o Jaime Lerner, acabou privatizando tudo isso aí nos idos dos anos 90, seguindo uma tendência neoliberal aí. Mas aqui nós temos a ligação, então, do estado por essas vias, esses eixos viários, vindo de Paranaguá, passando por Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, se ligando ao norte do Paraná. É um exercício bem tranquilo que ele vai perguntar justamente isso. No Paraná, o anel de integração rodoviário, o anel de integração rodoviária forma uma rede basicamente triangular que liga prioritariamente os seguintes polos ou nós. Foz do Iguaçu no sudoeste do estado do Paraná, a Ourinhos no estado de São Paulo, passando por Guarapuava, né? Então, se a gente voltar ali no mapa, Foz do Iguaçu acaba entrando no estado de São Paulo, mas não é um nó lá, né? Na verdade, é complicado ali, a gente não tem o anel foi formado dentro do estado do Paraná e para integrar essas regiões aí, tá? Curitiba a leste, Maringá, Londrina ao norte e Cascavel a oeste. Então, aqui você tem Curitiba, né, Cascavel para cá e o estado sendo interligado pelo anel de integração. Essa é a resposta correta. Mas aquilo que a gente falou dá para subentender, né? Se aparecer uma imagem dessa, ou quem tem um pouquinho de conhecimento, ou teve ali a curiosidade de ver o mapa, tentar analisar, conhecer algumas cidades no estado, faz a ligação perfeita, não tem dificuldade. Foz do Iguaçu e Paranaguá, passando por Ponta Grossa, né? Paranavaí no norte e Guaíra no oeste, passando por Cascavel, Ponta Grossa e Curitiba estendendo-se até Paranaguá, né? Então, a gente tem aí algumas questões que não se encaixam no contexto do que é esse anel, efetivamente, e ali, aqui ficou correta mesmo, é Curitiba a leste, Maringá, Londrina ao norte e Cascavel ao oeste. Essa é a dica, Vinícius. O aluno se preparar, além de tudo aquilo que foi apresentado ao longo do ano letivo, com o nosso material do ângulo, e aprofundar com essa questão que é específica e que envolve a geografia do Paraná. E só para falar para os alunos, o que a gente trabalhou aqui foi 20% do que é o conteúdo que os caras podem cobrar lá.
porque ainda a gente não comentou a questão da demografia, não aprofundamos a questão da imigração, a própria economia do Estado, a urbanização no Estado, né? A questão que envolve aí a própria agricultura, as disputas por posse de terra, né? A questão da saúde, a qualidade de vida do paranaense, a economia, quem são os nossos parceiros comerciais, para quem a gente exporta, falar do Porto de Paranaguá, a importância dele, a rede de transporte, não só o eixo viário, mas aeroviário, ferroviário. Existe um conteúdo assim muito extenso que dá para ser trabalhado e pode aparecer. Ano passado foi praticamente aí o conteúdo sobre geologia. Ó, uma dica, eu falei muito isso em sala de aula. Muito específico. Além de perguntar o nome dos 3 planaltos, perguntar os planaltos internos de cada um deles. Entende? Então, é importante se preparar, buscar essas informações para chegar e garantir aquela vaguinha, né? Maravilha, professor. Professor, eu coloquei o Arnaldo numa fria aqui. Eu vou perguntar para você também. Com relação ao tema, rapaz, será que a gente pode arriscar algum palpite? Já falei para você. Tem muita coisa. Já mudou de ideia do último programa para cá? Minha fonte é quente. Opa! Isso aí. É só para esclarecer, não existe fonte, né? Claro, não. Senão quem está assistindo já vai ficar preocupado. Assim, pô, mas quem que Sardinha conhece lá? Não conhece ninguém, né? Mas assim, essa coisa das mídias, né? As redes sociais. Acho que é uma boa pedida, né? Eu concordo também que a capa ela é muito reveladora, né, do manual, o Ano Internacional da Luz, mas eu acredito assim que a questão das mídias, as redes, né, a influência sobre os jovens, a disseminação de informações através das redes e mídias sociais, né, é um tema que dá para fechar com muita gente, né, com física, com a própria biologia, né, até a questão do Estado Islâmico. Pô, tinha questão em que a gente podia debater um pouco sobre o assunto, né? Falar sobre o Estado Islâmico, como é que aparece, é uma atualidade, mas eu acredito que seria aí as redes e mídias sociais, eu continuo apostando no... Que já foi tema de redação em alguns vestibulares também, é possível, provável que possa cair na UEL também. Não vou ter dificuldade. Outra questão, que também entra a relação da Primavera Árabe também, né? Sim. Que em relação às redes sociais e ao que está acontecendo no Oriente Médio, que não é um tema tão recente assim, sim, mas eu acho que pode aparecer alguma coisa. Vamos ver. É possível. É isso aí, pessoal. Fique ligado. Esse é o Londrinense TV com a UEL na net para você. Até já. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar. Matrículas abertas. Informações qualidadelondrinense.com.br. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro.
Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça. Ensino médio fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.